sejam bem-vindos ao webinar Preparar o Futuro, Estratégias para o próximo semestre. Durante cerca de 90 minutos debateremos este tema e responderemos também às questões: por que devemos promover a inovação, qual a sua importância e como podemos protegê-la. Cumprimento e apresento os intervenientes nesta sessão: Patrícia Marques, responsável pelo escritório J. Pereira da Cruz de Leiria e agente oficial da propriedade industrial; António Valente, diretor comercial da FIGRUP de Portugal, que é um grupo especialista na gestão de inovação e investigação e desenvolvimento; Eliseu Frazão, empresário e CEO da Savizel; Paulo Valinha, vogal da direção da NERLEI, a Associação Empresarial da Região de Leiria, e administrador da TECTU. O meu nome é Raquel Silva e sou a diretora interina do Jornal Leiria e Jornalista. Explico agora como é que se vai processar esta sessão. Serão então abordados temas relacionados com a proteção da inovação através da propriedade industrial e falaremos também dos benefícios e sistemas de incentivo que apoiam a propriedade industrial, com testemunhos dos vários intervenientes. Antes do final da sessão, colocarei a todos os participantes a mesma pergunta, e a resposta à qual poderão, cada um dos intervenientes poderá apresentar uma ou mais estratégias relacionadas com a inovação, estratégias essas que naturalmente se destinam a apoiar a retoma económica das empresas no próximo semestre. No final da sessão, penso que poderemos, ou que deveremos ainda ter tempo para questões colocadas pelos nossos participantes, nossos ouvintes online, digamos assim. Portanto, convido todos os participantes, todos os que estão a assistir a esta sessão, a colocarem por escrito as suas questões. De qualquer forma, não tendo tempo para serem respondidas todas aqui, serão depois respondidas por mail. Antes de dar seguimento a este webinar e de começar o debate, gostaríamos de realizar uma pequena sondagem de 45 segundos para aferir quantas pessoas da audiência desenvolveram projetos inovadores durante o presente ano. Não sei se conseguem ver todos os resultados. De facto, a maioria das pessoas que responderam, 59%, responde que desenvolveu de facto projetos inovadores ao longo deste ano de 2020, o que é de facto um excelente resultado. Antes de iniciarmos, aliás, iniciaria agora o debate, começando por colocar duas questões, neste caso coloco as duas seguidas, à Patrícia Marques. E a primeira questão é se a inovação poderá ter um especial destaque na retoma da economia nacional europeia pós-Covid, e por outro lado também se, tendo em conta a experiência que tem de quase 15 anos na área da propriedade industrial, de que forma é que esta, nas suas vertentes de proteção, seja das marcas, das patentes, dos modelos de utilidade, pode ajudar os empresários a potenciar o retorno do investimento em inovação. Patrícia, tendo em conta que vamos definir 5 minutos para cada pergunta, neste caso são 10 minutos para responder a estas duas questões, e a sensivelmente 3 minutos do final eu avisaria que estamos a chegar ao final do tempo, ok? Ok, obrigada. Eu, antes de mais, digo o meu bom dia à Raquel, aos meus colegas de painel. É um prazer estar aqui convosco a conversar um pouco sobre esta temática. Gostava também de cumprimentar as pessoas que nos estão a ouvir e a ver e a agradecer o interesse que tiveram em participar neste webinar.
Vou tentar ser sucinta, às vezes é algo que me é difícil, mas vou procurar ser breve e assertiva. A resposta à primeira pergunta é muito simples e é muito direta, é sem dúvida um grande sim. A inovação prova diariamente que é a chave para vários tipos de crescimentos económicos, legislativos, sociais. Nós, quando somos confrontados com adversidades, é encontrando soluções que nos permitam superá-las que crescemos e que evoluímos. Se essas soluções gerarem valor, então estamos a inovar, e quem continua a negar, a aderir a essa evolução por reação, por norma, acaba por ser ultrapassado. Numa situação de crise como aquela que estamos a ultrapassar, é fundamental reinventarmos e criarmos novas oportunidades, repensarmos as soluções. Vejamos, estes webinars são já uma resposta a esta crise. A vacina é uma inovação de resposta a esta crise. O surgimento de novos equipamentos com maior mobilidade, maior portabilidade, ou seja, a resposta está aos olhos de todos. Quem não acompanha estas tendências e esta necessidade de nos adaptarmos a esta nova realidade, porque mesmo ficando tudo bem, como se diz, muitas coisas vieram para ficar, acredito que vai ficar em 2020, o que não é um bom ano para se ficar, ou em 2019, porque nem sequer aderiu. Por isso, sim, nós temos mesmo que criar novas soluções com valor acrescentado. Eu acho que esta inovação, eu agora vou fazer aqui uma ligação para responder à sua segunda pergunta, que estaria aqui imenso tempo a falar, porque os direitos de propriedade industrial são variados e têm variadas funções, mas neste caminho da inovação importa perceber primeiro o que é que estamos realmente, o que é a nossa inovação. Nós temos que cada vez mais fazer o seu posicionamento global. Nós não podemos achar que a inovação que nós fazemos é sempre indoor, porque mesmo que o seja, mesmo que estejamos a fazer uma inovação na nossa instituição, nós temos sempre que perceber se outros já se confrontaram com esse problema e se tiveram uma solução que nos interesse. Por isso eu acho que esse conhecimento da inovação é extremamente necessário. Vejamos, é muito comum pedirem-se estudos de mercado, planos de negócio, quando se quer introduzir uma inovação, mas não é tão comum pedirem-se pesquisas ao estado da arte dessas inovações, pesquisas de liberdade de operar. Eu parece-me fundamental que nesta inovação entrem este tipo de pesquisas. Primeiro, para percebermos se a inovação que estamos a pensar desenvolver é ou não é conhecida, se é ou não é conhecida, até que ponto é que ela está explorada e se é livre ou não. Se estamos a tentar entrar em terreno que já esteja ocupado por outros, e é aqui que entram os direitos de propriedade industrial, porque esta balização e esta delimitação destes territórios são atribuídos através do direito de propriedade industrial. E são, de facto, as empresas que detêm direitos de propriedade industrial no seu desenvolvimento aquelas que mais crescem. Há estudos que revelam que as empresas que mais inovam são aquelas que têm um crescimento maior, mas também são aquelas que se protegem por direitos de propriedade industrial, aquelas que também apresentam maior crescimento. Há pouco tempo, o Instituto Europeu de Patentes e o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia fizeram um estudo em que revelaram que empresas que tenham tido contacto, que tenham participado num processo, por exemplo, de um pedido de patente, apresentam 17% de um crescimento maior do que outras que ainda não. Ou seja,
Isto também, empresas multinacionais, fazendo uma pesquisa, elas todas têm um extenso portfólio de PI. E não o contrário, quer dizer, é uma realidade, não é uma questão, é um facto que realmente os direitos de propriedade industrial potenciam esse crescimento. Podemos muitas vezes questionar, ou melhor, por parte dos empresários há sempre a questão do investimento. Não é? Consideram às vezes uma despesa ter estes direitos de propriedade industrial. Mas é assim, numa empresa as pessoas não contratam uma pessoa que percebe muito de contas para fazer a contabilidade. Ou seja, é preciso encarar estes direitos como um investimento que, bem feito, vai potenciá-lo, não no sentido de adquirir dinheiro, economia pelo direito, mas pelo que ele garante. E o que é que garantem estes direitos, não é? Garantem o retorno do investimento, porque fica balizado o conhecimento da empresa e fica delimitada, no caso de uma tecnologia, qual é que é a parte da tecnologia que essa empresa detém, e fica provado que foram elas que tiveram esse esforço, porque estes direitos são sujeitos a exames globais. A novidade é, de facto, explorada a nível mundial. É-lhes atribuído o monopólio que essa tecnologia fica balizada, ou seja, se tiverem o conhecimento de que estão a ser copiados, de que estão a tentar infringir os seus direitos, podem de facto, há mecanismos para reclamar o que lhes pertence. Pronto. Mais 5 minutos. Mais um minuto. Para terminar, eu acho que este processo de inovação deve ser planeado. Dentro desse planeamento tem que estar incluído a estratégia para a proteção. Esse planeamento e essa proteção é crucial que seja acompanhado por pessoas especialistas na matéria, que percebam de facto, que consigam tomar decisões, que mesmo em situações menos favoráveis consigam tirar o maior partido delas, porque um aconselhamento bom gera de certo um acrescento à empresa, mas um mau aconselhamento pode tornar-se sim numa despesa e pode revelar e pode no fim ser um limite que não serve à instituição. Pronto, ou seja, há aqui uma ligação direta entre o retorno da inovação e o portfólio de PI de uma empresa. Muito bem. Obrigada, Patrícia. De facto, inovar é um processo que precisa de investimento, no sentido nosso da palavra, de preparação, de tempo, de dedicação, de dinheiro. É necessária uma cultura inovadora por parte das empresas, naturalmente. É preciso, neste cenário, buscar e valorizar o novo, conhecendo o universo empresarial e agregando valor aos produtos e serviços. Portanto, leva algum tempo para formar uma equipa inovadora, até extrair bons resultados desse trabalho de inovação, nesse caminho, digamos assim. Realizar um planeamento estratégico não é uma tarefa solitária, requer organização e a cooperação de diversas pessoas na recolha de informações, no estabelecimento de objetivos e metas, na oferta de ideias criativas e inovadoras e no cumprimento dos compromissos na busca do sucesso. Muito tem falado em sistemas de incentivos ao investimento das empresas em propriedade industrial e, neste âmbito, perguntaria ao António Valente de que forma é que estes instrumentos de dinamização económica têm potenciado a inovação. António, 5 minutos para responder a esta questão antes de passarmos à segunda, ok? Olá, Raquel. Obrigado. É um prazer estar aqui. Bom dia. Bom dia também aos meus colegas de painel e a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Bem, a mim calha-me a parte de falar do mais interessante, que é efetivamente como é que poderemos captar financiamento para realizar as atividades de inovação. O capital e a busca de capital é efetivamente importante. Portanto, eu vou dividir aqui estes próximos 5 minutos, como referiste, em duas grandes áreas. Existem dois grandes géneros de apoio, os fiscais e os financeiros.
Começando pelo último, pela questão dos financeiros, no próximo quadro comunitário, que quase todos os dias as pessoas podem ter informação no âmbito da comunicação social, vão estar disponíveis cerca de 58 mil milhões de euros. Exatamente este o número. 58 mil milhões de euros. Estes 58 mil milhões de euros vão estar direcionados para as empresas, para a administração local, para a administração central, para todos aqueles que são os projetos de investimento e vão estar divididos em vários eixos estratégicos e linhas de financiamento. Ora, diz-nos a experiência dos anteriores quadros comunitários, nomeadamente no CREN e anteriormente a esse mesmo quadro comunitário, e também no âmbito daquilo que já se sabe destes próximos 7 anos, que temas como a investigação e desenvolvimento, a digitalização, a inovação, serão temas chaves e estruturantes no âmbito daquilo que é as linhas de atuação. Assim, deste modo, seguindo aquilo que é a maioria dos projetos relacionados com investigação e desenvolvimento, irão ter como despesa elegível a proteção da propriedade industrial e intelectual, que irá funcionar, ou que teremos como objetivo, que funcione como um motor da União Europeia e que, efetivamente, esta questão da economia assente no conhecimento tenha, efetivamente, uma preponderância maior. Recordo, apenas para terminar este tema, que são linhas de financiamento, sobretudo a fundo perdido, e que, uma vez mais, serão essenciais na recuperação económica. Está bem? Portanto, uma vez mais, quem nos está a ouvir, eu alerto. Nos próximos 7 anos vão estar disponíveis para as empresas, e não só, obviamente, 58 mil milhões de euros. Uma vez explicado esta questão daquilo que vai acontecer nos próximos 7 anos, é importante explicar a questão fiscal. E a questão fiscal porquê? Porque é uma questão presente, não é nos próximos 7 anos, não é em 2021, é já. Incide sobre aquilo que é o exercício de 2020. E neste exercício de 2020, eu gostava de dar especial atenção a 2 benefícios fiscais, com especial relevância para aquilo que é o CIFID. O CIFID é o Sistema de Incentivo Fiscal à Investigação e Desenvolvimento, permite recuperar os custos associados aos projetos de investigação, aos projetos de inovação. Portanto, quando os nossos ouvintes dizem que 59% desenvolveu projetos de inovação, então é possível recuperar os custos que estão associados com esses mesmos projetos, nomeadamente salários, subcontratação, protótipos e, como não poderia deixar de ser, os registros de propriedade intelectual e os seus custos associados também à manutenção. Bem, escusado será dizer que é um instrumento fiscal extremamente generoso e cada vez mais relevante no quadro fiscal português. Por fim, e antes de terminar aquilo que é a minha intervenção, gostava de explicar um pouco melhor o que é este benefício do Patent Box. O Patent Box é um instrumento, um benefício fiscal que já existe. É um instrumento fiscal que é talvez o mais comum no quadro da OCDE e tem na sua gênese o fomento da propriedade intelectual e industrial. Ou seja, esta questão de proteger a propriedade intelectual e industrial que a Patrícia estava a falar é extremamente interessante, além que confere um benefício fiscal. Ou seja, neste benefício, os rendimentos que advêm da cedência dessa mesma propriedade intelectual e industrial concorrem até 50% desse mesmo rendimento numa dedução ao lucro tributado. Resumindo, e passando a palavra, Raquel. Sim. As empresas, desde que tenham projetos de inovação, contactem-nos ou contactem alguém que é especializado nesta matéria, porque seja de uma perspectiva fiscal, portanto, passado, recuperar aquilo que já incorreram, ou futuro, numa perspectiva de financiamento ou de subvenção à atividade, certamente que terão apoios e que certamente encontraremos uma forma de financiar o projeto dos mesmos. E essa tua resposta leva-me à segunda questão, que é precisamente, ou seja, além da Patent Box de que falaste, quais os sistemas de incentivo
e de benefícios que eventualmente, os novos que eventualmente possam estar previstos para os próximos anos no âmbito da proteção das criações e das invenções? Assim, essa despesa será elegível com toda a certeza nas próximas linhas de financiamento que vão surgir no novo próximo quadro comunitário, seja o Next Generation, seja o Programa de Recuperação e Resiliência, ou outro tipo de apoio. É sempre uma despesa elegível quando se está a falar de projetos de investigação e desenvolvimento. Portanto, as empresas desenvolvem um projeto de ID, daí resulta uma determinada propriedade intelectual e industrial, e o meu conselho, a minha sugestão é que façam a defesa jurídica dessa mesma propriedade, até para estarem salvaguardados e, quem sabe, tirar rendimentos daí. Tirar rendimentos, seja numa lógica de cedência dessa mesma propriedade intelectual, seja numa lógica de proteção. Veja-se o caso ou da famosa batalha da Apple com a Samsung. Portanto, existe financiamento para tal. É, regra geral, um financiamento que mais ou menos ronda os 50% a 60% do fundo perdido. Portanto, existirá sempre apoios nessa mesma vertente. Muito bem. Obrigada, António. Obrigado. Segundo o resultado do relatório de 2020 do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, obtido em parceria com o Instituto Europeu de Patentes, as indústrias que usam intensivamente a propriedade industrial têm resistido melhor à crise financeira do que o resto da economia, para além de contribuírem com 45% do PIB, 29% do emprego e 96% das exportações de bens da União Europeia. Eliseu Frazão, pergunto-lhe em que medida, enquanto CEO da Favizel, considera que a aposta na proteção das suas criações, das suas invenções, está diretamente relacionada com o crescimento económico. Então, 5 minutos. Deixei de ouvir. De qualquer forma, um bom dia a todos. Colegas. Querem a pergunta? Não ouvi a última questão, houve aqui uma corte no som. A questão é se considera que a aposta na proteção das invenções da empresa está diretamente relacionada com o crescimento da mesma e se considera esta aposta um investimento ou uma despesa. Olha, um bom dia a todos, quer sejam os colegas de painel, quer seja quem nos ouve, direto ou indiretamente, porque seguramente nos irão ouvir mesmo depois isto irá estar disponível, penso eu, depois de todo este webinar. Eu queria também agradecer à Jota Pereira da Cruz o convite, portanto não deixarei de reconhecer esse trabalho feito por eles e penso que iremos estar à altura de responder às questões. Respondendo à sua pergunta, a Favizel sempre investiu na proteção das suas invenções. Ao longo da existência, nós temos patentes com mais de 20 anos e temos 26 produtos patenteados em vários países. Se isso não tivesse tido um bom resultado, já teríamos desistido de o fazer. Portanto, eu terei a responder indiretamente. O resultado, a nível de crescimento, tem sido importante porque somos procurados para obterem soluções ou resultados diferentes dos nossos concorrentes. E quando nós não temos nada protegido ou quando não inovamos, só temos uma coisa para discutir com o cliente, é o preço. Quando temos alguma coisa protegida ou alguma coisa diferenciada, temos sempre uma mais-valia para falar com o cliente, mas o produto do nosso concorrente ou do nosso parceiro, do nosso colega, não faz isto, não pode fazer. Ou seja, temos alguma coisa para lhe propor. Eu considerei sempre um investimento, e não é pequeno. Como sabem, o custo das patentes, os apoios para fazer as patentes, nem sempre são atempados, nem sempre estão concursos abertos para fazer isso. Quando a gente os mete no projeto do desenvolvimento do produto, muitas vezes, se o apoio é para desenvolver o produto, nem sabemos se vai ter direito a patente ou não, se tem alguma coisa lá que possa ser patenteada ou não. Portanto, é muito prematuro dizer que a gente, quando vai desenvolver um produto, vai conseguir patentear isto ou aquilo. Porque nem sempre o processo
está definido quando se apresenta um projeto de inovação. A ANI, a gente trabalha com projetos, com os clusters, trabalhamos desde o cluster florestal, o cluster da pedra, as universidades. E quando a gente começa todo este processo, é muito prematuro quando apresenta a candidatura. Se ela é apoiada para desenvolver um produto, saber se aquilo vai ter direito ou a possibilidade de patentear alguma coisa. Mas quem não arrisca não petisca, o caminho faz-se caminhando e o resultado tem sido positivo. Nós temos produtos em mais de 50 países, seguramente se não tivéssemos tantas patentes e tantas coisas, e uma aposta tão grande na inovação, não estaríamos em tanto lado e não estaríamos a crescer com a crise que estamos a atravessar. O mundo está todo ele virado do avesso, por vários motivos, porque umas coisas arrastam outras, e quando se fala de saúde, tudo complica, seja qual for o negócio. As coisas não estão fáceis para ninguém, os investimentos são grandes, a inovação é uma coisa constante, não é só as patentes. Porque se não se criar essa cultura de inovação dentro das empresas, esqueça todo o resto, porque isso dura tudo pouco tempo. A cultura da inovação é uma coisa que tem que ser constante e demora tempo a implementar dentro das empresas. Por experiência, ainda hoje posso ter resistências numa outra pessoa. Isto não vale a pena porque isto dá muito trabalho, porque isto custa muito dinheiro, mas eu sou teimoso e eu acho que o indivíduo, o empresário que não é teimoso não vai conseguir nunca os objetivos. Ou então tem muita sorte, não é? E eu, como não estou habituado a viver só de sorte, continuo a ser teimoso. E continuo a fazê-las e continuo a desenvolver coisas. Temos mais de 20 pessoas dedicadas a isso, a desenvolver produtos. E o nosso portfólio tem mais de 180 produtos, não falando em dimensões. E seguramente que se não fossem os projetos de inovação, com o apoio que temos tido, quer seja do ICEP, da ANIDA, dos clusters, das universidades com quem temos bastantes projetos, com universidades desde o INESTEC, a Universidade de Évora, ao Instituto Superior Técnico, temos com todas, ao Instituto Robótico de Coimbra, ao IPL de Leiria. Portanto, nós temos, o IAPMEI tem sido um parceiro muito importante para nós, a Agência de Inovação também, respeita-nos, e isso é muito importante. Quando eles ganham confiança em nós, é muito importante, e depois tudo isso dá acesso e a possibilidade de termos as patentes. Mas tudo tem que acontecer antes. Patentear uma coisa tem que ter alguma coisa de inovação, senão vamos patentear o quê? E se aquilo não tiver aceitação no mercado, se não tivermos a resolver um problema ao cliente, para que é que vale a patente? A patente é válida e continua a ser uma ferramenta no momento da venda, mas tem que trazer uma mais-valia ao cliente, senão ele não quer saber se tem patente, se não tem patente, ele quer o problema dele resolvido. A inovação é uma mais-valia, ok? A patente é uma mais-valia desde que a inovação, de facto, traga um valor acrescentado para o nosso cliente, porque senão ele só quer discutir preços. E a gente, a vender coisas por preço, pomos um anúncio tipo do Continente ou dos supermercados, andamos a distribuir flyers por preço, não é? Portanto, e isso é uma guerra com o caminho para o cemitério. Portanto, não é isso que nós procuramos. Eu estou a perder muito tempo, peço desculpa. E estou a diversificar, não sei se respondi às duas perguntas que me fez. Sim, mas tenho aqui ainda uma outra questão na sequência daquilo que respondeu, que tem a ver com o seguinte: em que fase das invenções é que a Fravizel pondera e avança com a proteção, com o recurso à propriedade industrial? Olha, nós já tivemos más experiências e boas experiências. Já tivemos a experiência de não proteger antes, porque vamos proteger o que é antes ainda não está definido. Enquanto não temos protótipo, protegemos o que se aquilo pode trabalhar ou não trabalhar. Mas já tivemos experiências de fugas de informação e de termos pessoas noutras partes do mundo até a fazer registros de ideias nossas, que nós estamos a desenvolver. E já tivemos experiências de patentear coisas demasiado cedo, ou seja, e depois elas não vão funcionar assim. Ou seja, porque não é assim que elas, quando se chega à altura do protótipo e de fazer testes com o produto, chega só o momento de definir o que é que se tem que corrigir, o que é que se tem que melhorar, e a patente deve ser feita nesse momento. O problema é manter o sigilo até lá, porque se a gente tem parceiros envolvidos e instituições
e a investigadores que estão dentro das coisas, há aqui um jogo bastante, temos de estar muito atentos para perceber porque eu só conheço um milagre na vida. Os outros não sei se é milagre ou não que não assisti. Que é fazer coisas certas com pessoas erradas. Isso é milagre. Para fazer coisas certas tem que ser com pessoas certas e entidades certas. E quando a gente envolve muitos organismos, envolve muitas pessoas, eu acho que a patente devia ter um processo de prever, de proteger alguma coisa antes, porque os acordos não me sai a palavra, aqueles acordos que nós fazemos com as universidades e com as instituições envolvidas, de confidencialidade. Confidencialidade. Pronto, mas as coisas acontecem, né? Há sempre, quando se lida com muita gente e com muitas organizações, as fugas são sempre algumas. Mas a patente, continuo a dizer, vale a pena, até por o efeito de persuasão é importante, não é só estar protegido, é também uma fase. Há produtos que, passados 5 anos ou 6, deixam de ter interesse de ter a patente, porque já apareceram outras soluções. A patente tem o problema de demorar muito tempo a acontecer, de não haver uma patente europeia. Já estou a responder a coisas que não é a pergunta que me fez, mas acho que devia de ser, estamos todos a falar na indústria 5.0 e o sistema das patentes a nível mundial ainda está no 1.0, no 2.0. Portanto, quando dentro da Europa temos que fazer várias línguas, traduzir em várias línguas, e a organização que faz as patentes não é culpada, mas alguém que gere isto a nível europeu será, europeia, portanto, havia de haver uma patente europeia e que as línguas fosse a mesma, fosse uma língua comum. Para a Itália é preciso uma tradução, para a França é preciso outra, para a Inglaterra é preciso outra, para a Espanha é preciso... isto não faz muito, não faz sentido. As empresas, isto é muito demoroso e quando chega até termos o resultado final da patente, se nós não conseguirmos dar a velocidade ao negócio, é complicado porque pode já ter passado de moda o produto, a utilização do produto, pode já não fazer sentido. Mas eu continuo a dizer, se não fosse vantajoso a patente, eu já teria deixado de as fazer e de investir tanto dinheiro nisso. Para mim é um investimento a médio e longo prazo, não é uma coisa que tenho uma patente, já tenho aqui uma fonte de rendimento, não. A patente é a médio e longo prazo. Eu tenho produtos, para terem uma ideia, que patenteei há 10 anos e agora é que eu estou a começar a comercializar com alguma velocidade. Foi sempre uma comercialização. Não sei se fui eu que andei muito à frente ou se foi as pessoas que se atrasaram muito a perceber a vantagem daquilo. Alguma coisa foi. Ou eu não consegui passar bem a mensagem. O que é certo é que demorou muitos anos a que eu conseguisse dar velocidade que justifique o investimento que fiz na patente. Mas valeu a pena, não é? Paguei 10 anos e hoje tenho um resultado, não é? Obrigada. De facto, é uma estratégia a longo prazo, a médio e longo prazo, e esta preocupação, lá está, em ter uma estratégia de gestão e de criação de um portfólio de direitos de propriedade industrial deve ser vista não como um custo, mas como um meio de gerar produtividade e rentabilidade, e naturalmente isso não se consegue de um dia para o outro. As patentes, assim como os modelos de utilidade, o design e as marcas, são ativos intangíveis de uma empresa que compõem o seu capital social, ativos sem existência física, mas que, bem geridos, podem gerar benefícios económicos assinaláveis e servir para a sua valorização patrimonial. Paulo Valinha, pergunto-lhe, enquanto membro da direção da Nedley, quais os fatores que têm contribuído para que os índices de desenvolvimento económico da região de Leiria sejam considerados acima da média nacional? Acha que a aposta em estratégias de inovação por parte das empresas pode ser um desses fatores? 5 minutos, por favor. Ora, muito bom dia, Raquel. Bom dia aos meus colegas também e a quem nos está a ouvir. Gostaria também de felicitar a Patrícia Marques, em nome da empresa J. Pereira da Cruz, por ter a iniciativa de ter este evento. O Sr. Eliseu por realmente ser um excelente exemplo com a sua empresa Frasivel, realmente é um nicho e um ninho de patentes e de ideias e de inovação e de produtos diferenciadores, com certeza. E o António Valente, claro, pelas explicações que nos tem dado. Em relação aqui à zona de Leiria, à região de Leiria, eu queria dizer que nós não queremos ser egoístas e não queremos dizer que só existe inovação em Leiria, como é óbvio. Aliás, todo o nosso país
é realmente um exemplo de pessoas de grandes ideias, ideias muito inovadoras, muito sui generis, mas claro, estamos em Leiria e eu vivo muito aqui o tecido empresarial de Leiria e também viajo bastante e posso estabelecer algumas comparações, mesmo com aquilo que se faz em Leiria com o que se faz lá fora. E posso dizer que aqui se fazem coisas muito interessantes. Claro que, respondendo à sua questão, essa inovação é realmente um fator crítico para que Leiria esteja com desenvolvimento económico acima da média. Claro que acho que sim, mas inovação por si só não resolve. Há alguns fatores que estão ao redor desta ideia da inovação, que podemos juntar dois que me aproximam, digamos, da minha ideia imediatamente. Um é a resiliência. Uma empresa para ter inovação tem que ter resiliência, tem que falhar, tem que tornar a experimentar, e aí é que estabelece conhecimento para realmente chegar a um ponto onde pode chamar que faz inovação. Mas antes de haver inovação tem que haver capacidade de resiliência. Outro fator que tem que estar anexado à inovação, para a inovação também ter sucesso, é a exportação. Ou seja, nada faz sentido se nós inovarmos e não tivermos capacidade depois de exportar. Até porque se tivermos só capacidade de inovar, podemos somente ficar com vender o produto e quem vai colher esses frutos são as empresas depois que vão comercializar além fronteiras. Portanto, resumindo aqui esta primeira ideia, sim, inovação muito importante, mas para chegar à inovação é preciso resiliência, para colher os frutos da inovação é preciso colocar os nossos produtos lá fora e, como o Sr. Eliseu falou há pouco, sabermos colher sob o ponto de vista não só de preço, mas colhermos mais por via da diferenciação. Eu permito-me aqui fazer um pequeno resumo do que é que, e todos nós sabemos, que aqui na zona de Leiria é caracterizada maioritariamente por PMEs, por pequenas e médias empresas. Mas são PMEs que realmente têm uma característica muito interessante, que também vão de encontro a encaminhar as empresas para a inovação, que é sabermos guardar o conhecimento tradicional e juntar a esse conhecimento tradicional as tecnologias de ponta. Ou seja, isto é um conhecimento, uma evolução em camadas, é normal, isto acontece em todo lado, mas aqui nós podemos ver que acontece com muita intensidade, ou seja, o conhecimento tradicional gera tecnologia, a tecnologia vai gerar mais conhecimento tradicional e vamos criando uma evolução, digamos, interessante e que vai desaguar, digamos, na inovação. Uma outra característica que eu considero bastante interessante nas empresas da região é que, como são pequenas e médias empresas, são empresas que conseguem pôr toda a estrutura a funcionar em prol da inovação. Ou seja, não há como nas grandes empresas, e ainda bem que existem essas grandes empresas também, como é óbvio, mas os motores, digamos, nas pequenas e médias empresas da região, da inovação, é toda uma estrutura, desde a estrutura de topo, esfias intermédias, a operação da empresa, todos estão envolvidos, sente-se que estão envolvidos com esta questão da inovação. Sendo que a questão da inovação surge de uma forma assim mais natural, brota das empresas. Portanto, isto é aquilo que nós podemos dizer porque é que as empresas são capazes na nossa região e quais são as características que elas têm intrínsecas que podem, digamos, dar e dotar as empresas de serem empresas inovadoras. Portanto, nós depois temos, isto é o centro, digamos, nós podemos dividir isto em vários círculos, em que o círculo central... Já passaram 5 minutos? Só para eu depois não vou gastar tanto tempo na segunda questão, se calhar, está bem? Mas era importante concluir esta informação. Portanto, temos aqui o núcleo central deste círculo, que são as empresas com estas características. Depois temos na nossa região também são vários setores, que é caracterizada por uma região multissetorial, em que também esta transversalidade é importante porque empresas num setor fornecem know-how a outras e vice-versa. E depois temos aqui também, na nossa envolvente, como foi já falado e referido pelo Sr. Eliseu, o Politécnico, que é realmente o cimento, digamos,
para pôr entre estas empresas e o bom exemplo disso é que o Politécnico, por exemplo, nos últimos 3 anos, posicionou-se entre 2017 e 2019, se não me engano, posicionou-se como o primeiro Politécnico a nível nacional com mais registro de patentes, ou seja, cerca de 230 patentes, o que é um bom exemplo, sendo o Politécnico podendo ser considerado uma locomotiva deste processo. Portanto, é um bom exemplo e um bom facto a apresentar sobre realmente a performance do nosso Instituto Politécnico aqui de Leiria para isso. Portanto, isto realmente cria toda uma geração de emprego, um retorno que nos permite estar num patamar económico um bocadinho mais elevado, sim, do que o resto do país. E, de facto, entendo que as empresas que são associadas da Nerlei consideram a inovação uma forma de assegurar o futuro dos seus negócios e uma das razões para pensar que existe luz ao fundo do túnel? Isso não há qualquer dúvida disso. As empresas dão importância porque já sentiram, porque não se inova só de agora, já se inova desde há muito tempo, e as empresas já experimentaram que realmente para se poderem posicionar no mercado tem que ser realmente a partir da diferenciação. A diferenciação é um dos fatores mais importantes hoje que nos permite que o futuro venha com mais facilidade, digamos. Mais facilidade quando nós vamos para o mercado, porque realmente a dificuldade começa dentro das empresas para descobrirmos os tais produtos e serviços diferenciadores. Neste período menos favorável, e até isto não é nada um período menos favorável, é um período péssimo, não é? As empresas mesmo assim têm aproveitado para aumentar o seu know-how, têm requalificado as pessoas, têm requalificado processos, muitas delas têm sabido aproveitar este tempo menos intenso, digamos, para recentrar e para fazer muito trabalho de casa. Agora há uma coisa, as empresas não podem fazer tudo sozinhas, têm que ter apoio, porque esta crise é uma crise, digamos, cuja natureza é diferente de todas as outras. Isto são coisas que nós não podemos controlar de uma forma económica ou financeira. O problema económico ou financeiro que está agora a surgir é devido a uma natureza, como sabemos, de uma pandemia. Portanto, isto é muito complicado e isso exige que as empresas tenham realmente ajuda. Como foi já aqui referido, as empresas, digamos, a inovação para as empresas são como a formação das pessoas, ou seja, tem que ser contínua e tem que ser, é realmente aquilo que digamos que carimba uma empresa hoje em dia é a capacidade de inovar e o patamar de inovação onde ela se encontra. E por isso podemos dizer que a maior parte das empresas na região de Leiria são bacharéis ou licenciados pelo menos e por isso poderão realmente encarar o futuro de uma forma risonha e que tenham capacidade de ter na sua gênese, digamos, a confiança e a segurança no futuro, não é? E que realmente, como disse no final da sua questão, que existe realmente luz ao fundo do túnel. E haverá, com certeza. Bem, obrigada, Paulo. Uma notícia recente divulgou que a Comissão Europeia apresentou um plano de ação que visa aumentar a salvaguarda da propriedade intelectual e o objetivo é que a propriedade intelectual ajude as empresas a valorizar os seus ativos incorpóreos, especialmente as PME, a tirar o máximo partido das suas invenções e criações para além de poder ser usada como motor para o crescimento económico da União Europeia. Passava agora à fase em que vos deixo a todos o mesmo desafio, que é pedir a cada um dos intervenientes que digam, com base na sua experiência, que indiquem, que apontem uma ou mais estratégias relacionadas com a inovação que poderão apoiar a retoma económica das empresas no próximo semestre. E para esta questão, ficariam disponíveis para cada interveniente cerca de 3, 4 minutos e sugeria que seguíssemos a mesma ordem de início das questões e, portanto, desafiava a Patrícia para em 3 minutos apontar então uma ou mais estratégias. Ok, eu assim em linhas gerais vou ter 4 propostas para apresentar, mas gostava de referir que
cada empresa é uma empresa. E estas estratégias devem ser definidas tendo em conta as características de cada empresa e por isso estas são linhas gerais. Com certeza terão que ter a sua adaptação à realidade de cada empresa e à necessidade de cada empresa. Mas, acima de tudo, e em primeiro lugar, é incluírem na estratégia de inovação da empresa a proteção desses processos ou produtos. É essencial que desde o início esteja presente nas pessoas da organização, na equipa de investigação, de marketing, que seja, que tem que haver uma proteção. E quando eu digo de investigação é por causa das patentes, quando eu digo de marketing é porque uma marca, para ser concebida, também tem critérios. Vê-se muitas vezes investimentos em imagens de marcas que depois vai-se a ver, não conseguem ter o registro pretendido, ou seja, é de início que essa proteção tem que ser incluída. Depois, em segundo e muito importante, é colaborar com especialistas na área da propriedade industrial, em concreto com agentes oficiais da propriedade industrial. São as pessoas que melhor podem aconselhar a empresa. Entendemos que muitas vezes as empresas não têm a necessidade nem a forma de ter no seio das empresas um recurso humano afeto a estas matérias, mas é uma questão de se colaborar. Há muitas formas de colaborar com os agentes que não passam só pela redação ou pelo registro, mas sim por estas questões mesmo, que é o aconselhamento, a consultoria de como fazer esse processo de proteção. Depois é pedir a esse especialista que faça um levantamento do potencial da inovação que estão a pensar explorar e da própria entidade, porque muitas vezes existem coisas dentro da empresa que são inovações, que são passíveis de ser registadas e que não foram valorizadas. E depois, em quarto, é necessário a médio e longo prazo que as empresas comecem a regular a sua propriedade intelectual, que comecem a regular a forma como, primeiro, o desempenho do trabalhador dentro da empresa e o seu know-how é ou não propriedade da empresa, como é que a transferência dessas tecnologias e desses conhecimentos para os clientes também são de alguma forma regulamentados. É importante que as empresas possam ter a sua propriedade intelectual regulamentada a priori da proteção dela mesma. É fundamental. Espero não ter os todo. 3 minutinhos, obrigadíssima. António. Eu tenho duas sugestões e um alerta. A primeira sugestão é a existência do modelo de cashback. Muitas das nossas empresas têm grandes reservas de reserva fiscal e, como tal, não podem beneficiar daquilo que são os apoios fiscais no âmbito que são concedidos pelo Estado. E basta nós andarmos 300, 400, 500 quilómetros aqui para os nossos vizinhos, nossos hermanos, e eles têm este mesmo modelo, o que leva a questão muito simples. Onde é que eu vou localizar o meu investimento? Porquê em Portugal e não em Espanha ou em França ou noutras economias de maior relevo? Se nós não tomamos atenção a estas questões da competitividade fiscal, onde recentemente saiu um estudo que em 39 países estamos no lugar 37, efetivamente torna-se pesado. Portanto, o cashback, nomeadamente transformar em subvenção ou transformar em financiamento aquilo que é a reserva fiscal seria interessante. E podem-me perguntar, os mais entendidos da matéria, António, mas isso efetivamente representaria uma renúncia fiscal e não teria uma neutralidade fiscal. Até pode ser. Agora, quando se discute, e aqui vou ser um pouco político, quando se discute que vamos investir na TAP cerca de 4 mil milhões de euros, quando investimos 5 mil milhões de euros no novo banco, não podemos aceitar de todo que não se apoie a inovação e as empresas que criam efetivamente valor, que são as PMEs, com instrumento ao nível das melhores práticas da Europa, pelo menos só da Europa. Portanto, esta será a minha primeira sugestão. Segunda sugestão, prende-se muito com a criação do incentivo fiscal à inovação tecnológica. Quando estamos a falar da questão do ordenado mínimo e da
não existência daquilo que é a continuidade das empresas que pagam o salário mínimo, então, efetivamente, temos de apoiar as empresas. E apoiar as empresas não é reduzir a TSU na componente que vamos aumentar o ordenado mínimo, porque isso é irreal, isso não faz sentido nenhum. Portanto, é urgente aumentar a produtividade das empresas. Isto é algo que, efetivamente, todos concordamos, acredito eu. Ora, a produtividade está intimamente ligada à criação de valor. E isso só se consegue através da introdução de automatização, robotização, melhorias no processo, etc, etc. E ao dia de hoje, tudo isso que acabei de dizer, nomeadamente a introdução da automatização, robotização e melhores práticas, não tem enquadramento legal em nenhum benefício fiscal. Portanto, fica aqui também a minha sugestão para a criação de um incentivo fiscal à inovação tecnológica, porque os nossos governantes não podem estar todos os dias a falar de indústria 4.0 ou 5.0 ou 6.0 e não apoiarem as empresas nesse sentido. Portanto, isto são as duas sugestões. Por último, o alerta é, temos 58 mil milhões, como eu disse, mas daqui a 20, 25 dias, estamos em 2021. O novo quadro comunitário começa, dia 1 não, mas se quiserem, dia 2 de janeiro de 2021. Aquilo que eu peço é que efetivamente não se atrasem em burocracia e em politiquices, porque as empresas necessitam efetivamente deste apoio e necessitam que estes 58 mil milhões ou 13 mil milhões, só considerando o programa de recuperação económica, chegue à economia o quanto antes. Não pode acontecer aquilo que aconteceu no anterior quadro comunitário, porque as empresas não aguentam, que esses montantes cheguem à economia no final de 2021. Porque senão a gente só vai sair desta crise, que é a maior crise talvez nos últimos 50 anos, a gente só vai sair desta crise em 2024, se não utilizarmos aquilo que são os instrumentos que temos ao nosso dispor. Portanto, efetivamente são isto, são duas sugestões, criação de um incentivo à inovação tecnológica, um modelo de cashback, à semelhança daquilo que foi feito agora para o e-voucher, e o alerta para não se atrasarem em coisas que não interessam a ninguém e que a necessidade e aquilo que é o conceito nacional impere em vez de lutas partidárias. Obrigada. Elisa Frazão, 3 minutos para sugestões e estratégias. Eu vou tentar respeitar os 3 minutos. Os mercados são muito dinâmicos, ok? E eu vou falar aqui um bocadinho do que se passou com a Fabicel em 2009, que foi um momento muito crítico para todo o país e para todo o mundo. E eu acho que as pessoas, nós em 2009 deixámos de fazer alguns produtos, passamos por todas as dificuldades do mundo, não fui sozinho, mas todos, e aproveitamos esse momento difícil para desenvolver produtos, para pensar como sobreviver e desenvolver produtos diferenciados. E começa aí todo um processo. E acho que as pessoas que têm neste momento dificuldade de mercados e têm negócios que, por sua vez, são difíceis com esta conjuntura, devem pensar como inovar e como crescer. Nós, passado 2 anos, fomos a primeira metalomecânica pesada a pertencer à rede Cotec. Em 2 anos, demos a volta a um sistema difícil, um momento difícil, e passámos a pertencer à rede Cotec, à Agência da Inovação. A Agência da Inovação não, era a associação que já é gerida na altura por agora Presidente da República. Cavaco Silva, na altura Presidente da República. E é preciso pensar, nestes momentos é que a gente tem que arranjar tempo para pensar e saber o que é que vamos fazer. E como? E como? Falando do sistema, as empresas têm que ser uma coisa ágil e a inovação é uma coisa constante. Não é só fazer inovação para patentear, mas a inovação, como fazer acontecer as coisas, da forma de pensar, há muita coisa que se tem que mudar e a mudança é uma coisa permanente, a agilidade é uma coisa permanente. Isto não é como comer um almoço muito valente, ali 2 horas a comer, e depois dizer assim, eu agora comi muito, durante 2 semanas não preciso comer. Não é assim. A inovação é preciso comer todos os dias. A inovação é permanente
as mudanças são permanentes, o pensar, as pessoas têm que se dedicar às coisas e trabalhar para elas e deixar de viver delas. Portanto, a gente temos que viver, mas não podemos viver da coisa. Temos que trabalhar para a coisa para irmos vivendo da coisa. E eu não sei se isto diz alguma coisa ou não, se estou a responder ou não, mas o que é certo é que a gente temos que cada vez trabalhar mais, pensar mais antes de agir e falhar menos. Porque a gente temos um sistema muito repetitivo. Nós em Portugal somos pouco produtivos, não é por trabalhar pouco, é por pensar pouco antes de agir. Fazemos as coisas 2, 3 vezes e não era necessário. Se pensássemos 5 minutos, evitávamos tarefas às vezes de semanas. E eu acho que é aí que está o segredo para o crescimento e o estar atento. Eu acho que a gente temos que estar atentos ao mercado, como é que ele se movimenta e percebermos o que é que o nosso cliente, qual é a mais-valia que podemos ter para oferecer ao cliente para desenvolver o negócio dele. Se a gente pensar só em desenvolver o nosso, é um olhar muito curto. Temos que olhar para o negócio do nosso cliente para que depois o nosso automaticamente tenha espaço para crescer. É assim que nós crescemos, é assim que nós crescemos e não sei se respondi à sua mas temos que o negócio, quando a gente propõe o produto, tem que ser uma vantagem para os dois. Se for só para quem está a vender, só vende uma vez. O melhor vendedor que nós temos 3 comerciais a fazer 50 países. Os nossos clientes é que são os nossos comerciais. É uma coisa que dá trabalho e demora tempo e custa muito dinheiro, porque ser sério é muito caro. É muito caro, é um investimento permanente. Para deixar o cliente satisfeito, e às vezes ele tem razão, outras vezes não, mas temos que o deixar satisfeito para que ele recomende a outros conhecidos dele, porque ele conhece 100 e eu só conheço. Isto é uma multiplicação. E aí ele passa a nosso vendedor, passa a recomendar o nosso produto e é assim que a gente tem crescido. Portanto, se quiserem aproveitar a receita, pensem nestes momentos difíceis, estão todos isolados em casa, aproveitem o tempo para pensar e para definir a estratégia, porque não é só trabalhar sem pensar que vamos crescer. Eu penso que é o caminho mais comprido, será esse. Obrigada. Com alguma coisa, já ultrapassei o tempo, isto a conversa nunca mais acabava, até porque eu gosto muito de falar, mas se não tiver direito a falar mais, se no resto não tiver nada, devemos de combinar também que seja depois um almoço quando acabar esta pandemia toda. Fica combinado. O almoço tem que ser ao fim de semana, ao sábado ou assim, que eu de semana não tenho hipótese. Mas foram convidados a vir almoçar a Fravizela. Temos um refeitório que faz 30 mil refeições por ano, portanto não é assim tão fraco. Ok. Valinha? Se deixei alguma coisa por responder, faça a pergunta, porque eu posso, com isto tudo, ter deixado de responder alguma coisa. Muito bem. Avançamos para o Paulo agora. Ok. Ora bem, eu vou aqui dar uma ideia só analisando e interpretei a pergunta, a questão, como cada empresa, como é que se pode adaptar mediante uma estratégia aos novos tempos e no futuro, não é? Ou seja, portanto é nessa ótica que eu vou dar a minha opinião. Ora bem, as empresas todas elas têm que depender de resultados, não é? Ou dependem de resultados normalmente. E os resultados, conforme temos vindo a conversar, dependem também dos produtos, da qualidade dos produtos e, ainda mais reforçando essa qualidade, da diferenciação que esses produtos poderão dar. E então as empresas aqui têm que estabelecer estratégias, não uma estratégia global, mas depois temos que subdividir, na minha opinião, em várias estratégias. Estratégias porquê? E aonde? Em campos. Ao nível do capital, ou seja, as empresas hoje para produzir, para inovar, precisam de capital, precisam de fornecedores, precisam de tecnologia, precisam de pessoas e precisam de mercados e de clientes, não é? Portanto, não se conseguem obter os resultados sem os produtos diferenciadores e sem depois termos capital, fornecedores, pessoas, tecnologia e clientes. Ora bem, e aí eu lanço aqui alguns alertas, porque e vou, digamos, dissecar cada um destes pontos, começando pelo capital. Nós podemos estar à beira de algum problema sob o ponto de vista de financiamento das empresas. Estamos, digamos, a assistir a uma aglutinação
da banca, por exemplo, do processo de financiamento, e as empresas têm que estar alerta porque podem, de um momento para o outro, ficarem, digamos, sem capacidade de inovar e sem capacidade de produzir, ou pelo menos ficarem limitados a esse nível. Portanto, é preciso ter atenção e toda a estratégia que as empresas possam ter devem contar com este fator. Outro fator que se passa a mesma coisa ao nível dos fornecedores, principalmente para as empresas transformadoras, também se passa o mesmo processo. Portanto, um processo de concentração digamos, de empresas em que cada vez mais, principalmente as empresas como as nossas, PMEs, que são pequenas, que vão começar cada vez mais a lutar e a degladiar-se, se assim se pode dizer, que não é bem o termo, entre cliente e fornecedor não deve haver essa palavra, mas há sempre uma luta desigual e cada vez mais as PMEs poderão começar a ter mais problemas porque cada vez os fornecedores também são maiores e vão perdendo capacidade as nossas empresas de negociação. A tecnologia está ao nosso dispor, que se tivermos capital, ok, podemos adquiri-la. Em termos de pessoas, tem que haver um foco na especialização das pessoas, a formação à medida dentro da empresa. Eu penso que tem que passar a estratégia das empresas tem que passar um pouco por aí, por selecionar as pessoas, os colaboradores que têm, formá-los o melhor possível, especializá-los o melhor possível, irem com eles lá fora para poderem aprender novas técnicas, novas ideias, e isso é uma das situações que realmente nós devemos ter atenção também. Faltando os clientes e os mercados, como o Sr. Eliseu disse, devemos ter a capacidade de procurar mercados e clientes que valorizem o nosso produto. Ou seja, aí está, mais uma vez, pela diferenciação do mesmo. Há uma coisa que eu gostava de lançar aqui para este evento, uma ideia que deve ser referido e que se insere muitíssimo neste tema. É que as empresas, muitas das vezes, criam inovação, criam marcas e não sei porquê não as registram. Ou seja, têm muito know-how e pensam que isso não é importante. E por vezes têm ideias ótimas que as têm já a rodar e que não há ninguém que lhes diga, não há ninguém que refira a importância e dessa ferramenta que têm para realmente tornar que seja realmente um proveito da empresa, aqueles custos que tiveram e não um custo que realmente custou muitas horas, custou muitos recursos à empresa. Portanto, há um alerta aqui também que se deve ter. Muitas das vezes nós temos grandes inovações dentro da nossa empresa e não lhes estamos a dar o devido valor sob o ponto de vista, digamos, jurídico, se assim se pode dizer. Outra coisa que eu gostava de falar e de lançar aqui é a questão da... Pode ser um minutinho? Um minutinho para concluir. Pronto, é só uma questão que falou na introdução desta questão, que visa que a Comissão Europeia apresenta um plano de ação que visa aumentar a salvaguarda da propriedade intelectual, ok? Mas visa defender a propriedade intelectual das empresas europeias dentro da comunidade europeia ou a nível mundial? Porque isto é uma situação que também deve ser lançado no ar, deve ser posto no ar, ou seja, se estamos a proteger-nos só na parte europeia, não vale a pena, temos que arranjar, a comunidade europeia tem que arranjar ferramentas para que as empresas fiquem protegidas também a nível mundial, ok? E eu não sei também não sei muito bem como é que isso se poderá saber, eu não sei, não conheço os meandros desse projeto de lei, digamos assim, se assim se pode dizer. Pronto, basicamente é isto. Basicamente é encontrarmos produtos diferenciadores. Isto não é fácil. Isto não é só estalar o dedo, como costuma dizer, e a inovação aparece, mas com aqueles 5 fatores que eu mencionei, são mais simples e irmos ao cerne de cada um destes pilares, que é a estratégia de cada empresa, ver quais são os pontos críticos e as ameaças para podermos trabalhá-las da melhor forma. Muito bem, obrigada.
Temos tempo para questões, já temos aqui algumas colocadas por parte de quem nos está a ver online, quem está a assistir online, e desafiava outros participantes também a colocarem mais algumas questões. A primeira questão é de Rui Santos, que pergunta, e é dirigida à Patrícia, que pergunta se é melhor proteger uma invenção com modelo de utilidade ou como patente e quais são as diferenças. É assim, não há o melhor nem o pior, é a invenção ou o que tiver em mãos é que se adequa mais a uma coisa ou outra. As diferenças de um modelo de utilidade e de uma patente, em rigor, são a vigência. Uma patente dura 20 anos, um modelo de utilidade dura 10. A questão é que, para dar um exemplo muito prático, porque o tempo é pouco para estar aqui com questões muito legais, se a invenção for a tesoura, o modelo de utilidade será a tesoura para canhotos. Um modelo de utilidade é entendido como uma proteção para algo que, não existindo, poderia derivar do que está disponível no estado da técnica, mas que ainda assim traz uma vantagem técnica. Ou seja, o critério da atividade inventiva é menos exigente. Mas no limite é a vigência, um dura 10, outro dura 20 anos. Como estratégia, há que pedir patente e os institutos, se considerarem que aquela invenção não tem forma de ser protegida como patente, mas sim como modelo de utilidade, também indica que deve ser feita essa reformulação. Não sei se respondi à questão, mas depois também podem contactar-nos e nós aprofundamos essas matérias. E temos uma outra questão da Susana Almeida, neste caso dirigida a Paulo Valinha, questiona a Susana se existe algum projeto da Nerlai que ajude os seus associados a criar inovação. Sim, há projetos certamente no Nerlai que estão, digamos, ativos, e eu pedia que entrasse diretamente, porque o Nerlai tem um departamento que trabalha essa vertente dos projetos, e que estão sempre projetos a entrar e a sair, digamos assim, e que eu pedia para lhe dar, porque eu posso depois não dar uma opinião 100% correta, eu pedia que entrasse em contacto com os serviços da Nerlai, que são encarregues desse processo, para lhe dar todo esse processo e para lhe dar toda a informação mais especializada e mais específica disso, está bem? Muito bem, obrigada. Temos ainda uma outra questão, penso que ainda haverá tempo para que seja respondida. Depois, todas as outras questões serão respondidas também por e-mail. Para o Sr. Eliseu Frazão, temos uma pergunta da Rui Tavares, que questiona se a Fravizel já teve problemas com a imitação de produtos. Sim, já tivemos empresas e pessoas a copiar alguns produtos. A forma como agir, o primeiro passo tem sido enviar uma carta registada a dizer que aquilo tem uma patente e que ele não pode continuar. Tentamos sempre, pela melhor forma, impedir que a pessoa continue a cometer o crime, né, de fazer um produto copiado. Temos produtos que até já foram várias empresas a cair na tentação de desenvolver. Uns corrigem algumas coisas para fugir ao âmbito da patente, outros deixam mesmo de fabricar. Mas o problema põe-se noutros que a gente não sabe que copiam, sabe que o produto existe, mas vamos para reclamar isso a alguém e não temos a quem. Porquê? Arranje-nos uma fatura desse indivíduo da venda desse produto. Nós arranjamos a fatura a quem? Quem é que nos vai dar essa fatura? A cópia da fatura? Não existe. Não existe. Quem é que, nem a pessoa que comprou, nem a que vendeu vai arranjar provas. Como é que a gente vai arranjar provas? Nós não somos da judiciária. Havia de haver a ASAI ou alguém ter uma equipe que realmente protegesse quem investe e quem faz desenvolver o mundo económico.
Quer dizer, e não há, porque vocês ligam para a ASAE e dizem assim, fulano tal está a fazer um produto assim. Não, mas depois para arranjarmos provas, para se defendermos, para metermos um processo em tribunal, porque isso existe. A Jota Pereira da Cruz tem até alguns processos connosco nesse sentido, e fazem muito bem, não estou aqui a passar graxa, estou a dizer que fazem muito bem. Há um processo a acontecer, mas a forma, as provas que a gente tenta arranjar, é uma dificuldade em as arranjar, porque ninguém vai dar dados para ser metido em tribunal. E como é que a gente os vai arranjar? Portanto, há aqui uma falha no processo, não é só em Portugal, a gente tem patentes desde o Brasil a outros países, depende do produto, estrategicamente a gente tenta fazer a patente nos países onde aquilo pode ser interessante, aquele produto. Não são todos os produtos registrados nos mesmos países, mas o problema é depois, na dimensão do mundo, a gente arranjar provas, é quase impossível arranjar provas. Essa fórmula havia de ser diferente. Então, se o Facebook funciona para tanta coisa, se aquilo aparece no Facebook das empresas a vender aquilo, ou publicitar aquilo, ou está no site deles, havia de haver outras ferramentas que a ASAE ou alguma entidade atuasse e lhe pedisse os documentos, porque a gente a pedir-lhes eles não nos dão, é evidente, não nos dão. E a gente temos poucas ferramentas para trabalhar. Agora, não deixa de ser vantajoso. Olha, se falhar uma ou duas no meio de 10, já ganhamos 9. Isto é como as pessoas. A gente, para acertar 2, se calhar tem que experimentar 6 ou 8. Não é? Tudo na vida é assim. Mas há uma dificuldade enorme em nós termos provas. Nada se acaba sem se começar. Se a gente não fizer as patentes, nem esses problemas têm. Não é? Mas se a gente as fizer, olha, umas vão correr bem, outras menos bem. Bem como há produtos que vão ter sucesso, outros menos sucesso. Outros demoram muitos anos, como eu disse há um pouco, a ter sucesso. Mas isto, a vida é assim, mas nós deveríamos e merecíamos haver uma entidade europeia, como disse o senhor responsável da NERSAM, havia de haver uma entidade que eu não sei se a ASAE, neste caso em Portugal, no outro lado seria outra, nos desse apoio nisso, porque as empresas que tratam disto, neste caso a Jota Pereira da Cruz, têm alguma dificuldade em ter provas e sem provas têm alguma dificuldade em ter um processo. Portanto, há aqui uma lacuna à volta disto, é a tal indústria 2.0, em vez de ser 5.0, ou 3.0 ou 4.0. Há aqui uma falta de dinâmica e não sei se por interesse de alguns organismos mundiais ou não, das grandes marcas, mas há porque eles têm capacidade para ter, têm dinheiro para desenvolver essas pesquisas. As pequenas empresas como a minha não têm, não é? Portanto, ter dinheiro para fazer a patente já não é nada pouco, e para desenvolver o produto, porque a patente é o menos caro no meio disto tudo. Desenvolver o produto é muito mais caro. E acertá-lo, porque desenvolvê-lo, acertá-lo, fazer testes no cliente, alterar, o produto até estar bom, até estar capaz de se vender sem andar depois atrás dele. Porque vender produtos para o mundo, inovação, se a gente faz uma inovação que nos dá problemas, queima o nosso nome. Portanto, queima o nome da empresa, queima o nome do produto, e isso é que custa dinheiro. A patente é o menos caro no meio daquilo tudo. Eu acho que caro só é aquilo que não presta. O que a gente tira rendimento não é caro. Caro é aquilo que não se tira de lá nada. É tudo perdido. Portanto, não há caro nem há barato. Algumas coisas custam mais dinheiro que outras. Então, mas isso tudo na vida é assim, não é? Não Obrigada. Temos uma última pergunta antes de terminarmos para o António Valente, pedi que respondesse sucintamente. Pergunta a Ana Rita se existem incentivos para a internacionalização do registro de marca. Sim, existem. Esse tipo de rúbrica pode estar enquadrado no sistema de incentivo à internacionalização, chama-se mesmo assim. Tudo leva a crer que vai existir também no próximo quadro comunitário e que financia em 45% a fundo perdido as empresas até um máximo de €500 mil. Portanto, o objetivo aqui prende-se com apoiar as empresas na sua atividade comercial e incrementar, tal e qual como o Paulo há pouco indicou, incrementar a sua capacidade de exportação e com isto melhorar também os indicadores económicos do país. Muito bem.
Dou por encerrada então esta sessão e agradeço a todos a vossa presença, a vossa participação, tanto aos nossos oradores, digamos, como a todos os que assistiram a esta sessão online, com uma mensagem final. De facto, uma coisa é certa, o espírito criativo e a capacidade de inovar são características presentes no empreendedor nacional. E exemplo disso são as inúmeras startups de base tecnológica que são criadas no nosso país e o facto de existirem já empresas nacionais criadoras de tecnologia que rivaliza com as de algumas gigantes mundiais do setor a que pertencem. Pelo que uma conclusão se impõe, temos as ferramentas fundamentais deste processo, só precisamos de saber como utilizá-las. E depois desta mensagem, vamos então terminar com o vídeo de Natal de cariz social desenvolvido pela Fidgroup Portugal. Muito obrigada.